amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Paulo Meirelles, que falará sobre a família na Casa Espírita. Mais uma vez, muito obrigada, Paulo, por aceitar o nosso convite, é sempre um prazer. Prazer é todo meu, Renata. Então vamos fazer a nossa oração inicial, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade da noite de hoje, do aprendizado, e que possamos apreender e compreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Paulo. Tá joia, Renata, obrigado. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso pequeno estudo, né? Não vamos chamar de palestra. E como a Renata já adiantou, o tema é família na Casa Espírita. É sempre bom, né, quando a gente começa um novo ano, né? Estamos ainda, pelo menos na gravação, estamos ainda em janeiro. E é o tempo onde a gente faz os nossos planejamentos, aonde a gente imagina, né, como que a gente gostaria de conduzir o nosso ano, para que a gente possa ter um maior aproveitamento. E é claro, né, muito importante a gente fazer isso para a nossa vida pessoal como um todo, e igualmente muito importante também planejamos a nossa vida espiritual. Então, por isso, eu acredito que esse tema ele vai ser bastante oportuno para as nossas reflexões de início de ano. Então, quando a gente fala da família na casa espírita, né, a gente está querendo, na verdade, aproximar o espiritismo da nossa convivência, né? Porque o, o mais importante não é exatamente frequentarmos um centro espírita, uma casa espírita, né? Mas o mais importante é trazer a doutrina espírita para dentro da nossa casa, né? E quando a gente fala em trazer o espiritismo para dentro do nosso lar, a gente está falando naturalmente em trazer o espiritismo para dentro da vivência familiar que nós temos igualmente. E aí já começam algumas oportunidades, já começam a aparecer algumas oportunidades para reflexões que são importantes. Acredito que muitas delas sejam do conhecimento, né, de quem já frequenta alguma casa espírita, quem ouve palestras sobre o tema, mas vamos colocar como forma de nivelar, né, para que todos estejamos dentro da mesma base de entendimento e possamos ir construindo um pouco, degrau a degrau, esse conhecimento que eu gostaria de trazer à luz nessa nossa oportunidade de estudo de agora. Então, primeiro a gente fica pensando, né, exatamente o que seria família, né? O que caracteriza uma família, né? Seriam os laços sociais, né? O fato de eu ter nascido dos, né, daqueles pais específicos, dos irmãos que eu tenho. Então é importante sempre a gente ter em mente como que o Espiritismo vê família, né, de um modo geral. E aí eu trago uma passagem, um trechinho curtinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá no capítulo 14, Kardec coloca o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Né? Então, vamos entender um pouquinho melhor o que essas duas frases estão afirmando para a gente. A primeira delas que diz que não é exatamente a consanguinidade, né? Ou seja, o fato de eu ser o filho biológico de fulano com ciclano, que me torna necessariamente um membro da família. Se nós considerarmos do ponto de vista social, sim, naturalmente, a família é composta dos pais e da sua prole, né? Por sua vez, os pais também estão incluídos, né, em uma hierarquia familiar precedente. Então, eu tenho aí avós, tios,
né? Mas aí eu estou falando da parentela, vamos colocar, usando um termo que Kardec também utiliza, parentela corporal. Então, essa parentela corporal define a minha família de sangue. Mas aqui a gente não está falando dessa questão social, mas sim da questão espiritual, né? Então, não são os laços de sangue que vão formar a minha família espiritual. O que eu quero dizer? A família que continua depois que a existência física nossa se encerrar, né? Muitas vezes, em muitas famílias, não existe verdadeiramente um laço que maior do que o laço sanguíneo. De sorte que, quando os espíritos dessa família se desligam da existência física aonde essa família se formou, vamos colocar que cada espírito segue o seu rumo. Eles não se procuram no mundo espiritual, eles não mantêm a convivência no mundo espiritual, porque eram apenas laços de sangue. Como Kardec coloca aqui, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, o que liga, na verdade, dois espíritos para formar uma família? São os laços, então, do amor, da afeição, da identidade que aonde eu encontro pontos em comuns, aonde eu sinto prazer em estar desfrutando da companhia do outro, porque as nossas ideias têm afinidade, porque um sentimento verdadeiro existe entre nós. Então, é isso que forma verdadeiramente uma família, os laços do amor, que são construídos com a convivência, com as experiências em comum, com o desenvolvimento de gostos, de modos de pensar afins e assim por diante. E essas famílias espirituais, né, fazendo então um contraponto com as famílias corporais, as famílias espirituais são as famílias duradouras, são as nossas verdadeiras famílias, porque são aquelas que perduram por reencarnações e reencarnações. Então, a nossa tendência natural é justamente tornar a reencarnar entre aqueles que formam a nossa parentela espiritual, que formam a nossa família espiritual, né? Claro que a reencarnação, por ser um instrumento educativo que propicia o nosso progresso evolutivo, ela atende também a características próprias, específicas. Então, nem sempre eu vou reencarnar entre membros da minha família espiritual, né? E, claro, também não quer dizer que a minha família espiritual seja constituída apenas por laços de amor, mas é constituída, né, inicialmente, principalmente, por seres que, como nós, estão em evolução. Então, embora existam os laços de amor, também existem os desafios inerentes à convivência, né, social, né, conviver com outras pessoas, né, ter que lidar com paciência, com resignação, com tolerância, com aceitação. E é por isso que nós temos algumas outras considerações que eu acho bastante relevantes para entendermos melhor para alargarmos, vamos colocar assim, para alargarmos a nossa compreensão sobre essa vida em família, tanto a corporal como a espiritual. Então eu trago aqui uma frasezinha do Hermínio C. de Miranda, um escritor que eu gosto muito, no livro Espiritismo e os Problemas Humanos. Ele coloca o seguinte, já nesse sentido que eu estou comentando, que a família é instrumento da redenção individual e, por extensão, do equilíbrio social, né? Então, imagina, a família é o núcleo onde eu começo a experimentar as primeiras emoções, onde eu vou começar a lidar com os primeiros desafios da minha existência que se inicia, né? Ou seja, é ali onde eu vou ter o primeiro contato com o amor, com a proteção, com o afeto, mas também, inevitavelmente, com a sensação de desamparo,
com a crítica, com responsabilidades, obrigações, enfim, né? Então, é dentro do seio da família onde o indivíduo ensaia os primeiros passos da sua nova reencarnação. Então, nesse sentido, ela é o meu primeiro palco, aonde eu vou desempenhar, vivenciar, experimentar as primeiras emoções, os primeiros desafios, os primeiros embates. E como eu comentei, por mais que eu esteja reencarnado com membros da minha família espiritual, somos todos espíritos imperfeitos, né? Aqueles que, como eu, são pais, são mães, sabem que existem uma série de sentimentos conflitantes. Embora você ame perdidamente o seu filho, mas quando ele, por exemplo, quebra um objeto que você tem uma grande estima, naquele momento você fica revoltado e vai repreendê-lo, né? Porque é da nossa natureza humana e aparando as arestas do nosso amar, do nosso sentir, do nosso viver. Então, por isso que ela é um instrumento de redenção individual, é onde eu começo a vivenciar todos esses desafios. Só que também é um instrumento de equilíbrio social, porque a sociedade, se fôssemos utilizar a metáfora de um corpo, as suas células são os núcleos familiares. Então, quando as famílias estão em maior harmonia, a sociedade também vive em maior harmonia. E, portanto, por consequência, quando as famílias estão em uma vivência desarmônica, onde os conflitos e os problemas prevalecem, a sociedade que essas famílias formam também igualmente adoece. Então, esse é um ponto para a gente entender o papel central desse núcleo, dessa célula, dessa unidade que é a família. Mas, como eu estava comentando, né, a família não é exatamente, ou apenas, ou simplesmente aqueles com os quais eu divido a consanguinidade, né, onde eu estou ligado pelos laços do sangue. Mas, geralmente, nós reencarnamos dentro da nossa família espiritual, em convivência, né, com membros da nossa família espiritual. E como que essa família ela é estruturada do ponto de vista espiritual? Será que eu vou sempre reencarnar, por exemplo, tendo os mesmos irmãos, os mesmos pais? Como que se dá essa organização? E aí eu já vou recorrer a uma outra obra para a gente entrar nesse assunto, que é bastante interessante, que é o livro bem conhecido também, o livro O Consolador, de Emmanuel, onde ele tem diversas perguntas e respostas, né, meio que um pouco semelhante ao Livro dos Espíritos, e aonde eu vou trazer algumas para a gente entender melhor esse desdobramento da família espiritual na nossa encarnação, na nossa existência. Então, a primeira pergunta é: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Né? Já meio que, de uma certa forma, respondemos isso, mas vamos ver como que Emmanuel coloca essa questão. Ele diz: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, essa foi a questão 175 desse livro. E aqui já, né, eu meio que comentei já esses pontos principais, né? Então, ela é estruturada principalmente pelos elos do amor, através de inúmeras experiências juntos, né, onde aqueles seres vão construindo esse sentimento de amor que se torna cada vez mais sólido, mais forte, mais robusto, mas, igualmente, devido às nossas imperfeições,
também ocorrem os ódios e as perseguições, né? Sabemos que em muitas situações o ódio é o amor que adoeceu, né? Aonde alguém muito importante traiu a minha confiança, me abandonou, me desprezou pelas suas imperfeições, o que gera em mim sentimentos de revolta, mágoa e assim por diante, né? Por isso, portanto, que a família é também, como a gente viu lá em cima, a minha redenção individual, a oportunidade que eu tenho de ir além, de transmutar a essência do meu ser, né? Nesse processo de cirurgia moral, de autotransformação, autoaprimoramento. Bom, dando sequência, são ainda mais duas perguntas que eu trouxe. A próxima nós temos: onde a base mais elevada para os métodos da educação? Então, as noções religiosas, com exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda educação no Sagrado Instituto da Família. E aí volta aquelas observações que eu fiz, aonde a família é o meu primeiro palco, é aonde eu começo a experimentar as emoções, os desafios, né, as primeiras vicissitudes, inclusive, da minha encarnação, né? E para que essas experiências elas sejam construtivas, elas colaborem para o meu crescimento espiritual, eu preciso ter dos meus genitores a ação contínua da educação. E é claro, eu tenho a educação formal, a educação social, mas principalmente a mais valiosa na formação da minha personalidade reencarnante é a formação religiosa. Então, aonde eu vou ter contato com os mais altos deveres da vida, com os mais sublimes conceitos de moral, de conduta, de proceder, né? Então, esses conceitos, eles, claro, adaptados, dosados à capacidade cognitiva da criança e mais tarde do adolescente, precisam ser constantemente trabalhados, repassados, vivenciados principalmente com os nossos filhos, né? Então, como, né, Emmanuel coloca aqui, a exemplificação é a melhor metodologia para a transmissão dessas noções religiosas, desses princípios morais mais elevados, mais sagrados na formação da nossa personalidade. E falando em educação, né, que a gente sabe que é uma preocupação de todas as famílias, os pais sempre querem dar a melhor educação possível, né, dentro das suas condições, naturalmente, para os seus filhos, né? E especialmente na sociedade que a gente vive atualmente, né, onde nós vemos, experimentamos em nós mesmos e vemos ao nosso redor uma sociedade extremamente competitiva, aonde a qualificação profissional é sempre muito valorizado, as outras habilidades complementares que podem diferenciar, e essas preocupações muito justas, todas elas, formam, é claro, a base da construção desse processo educacional que nós estamos comentando. Mas é muito importante não esquecermos justamente o que nós estamos comentando aqui, de fornecer para os nossos filhos essa base mais elevada. E aí, então, é onde entra a questão seguinte que eu trouxe, a de número 110, onde é questionado o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Emmanuel responde que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estabelecimento de ensino, né, a escola propriamente do mundo, pode instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico,
no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Né? Então, justamente esse ponto. É claro que nós devemos fornecer para os nossos filhos a melhor escola do mundo, né? Como ele coloca aqui, que a gente puder dispor de recursos para. Porém, o mais importante não é formar filhos instruídos, mas é formar homens e mulheres de bem, pessoas que possuam capacidade de discernimento moral, espiritual, cidadãos autossuficientes, plenos, capazes de tomar decisões equilibradas, maduras, dentro de princípios éticos e morais elevados. E isso só vai acontecer no lar. É na vivência doméstica que esses valores são construídos, são vivenciados e, portanto, formam verdadeiramente a educação que nós passamos para os nossos filhos. Valores que vão acompanhá-los e serem cruciais ao longo de toda a sua existência. Então, nesse processo de cristianização, que é a proposta do Espiritismo, né? Tornar o cristianismo redivivo na sua origem, na sua pureza, é fundamental que nos empenhamos nesse processo de iluminação da consciência da criatura, para que o progresso da humanidade se faça constante. E já vimos, né, no outro slide, que esse processo não é fácil, porque nós temos também as nossas imperfeições, assim como os nossos filhos, assim como o nosso cônjuge, assim como outros componentes desse núcleo familiar. Né? E aí é muito importante nós abordarmos alguns dos problemas que vamos encontrar nessa vivência doméstica. Então, trazemos agora alguns pontos sobre os problemas familiares. Um dos principais, ainda falando da questão dos filhos, é nós compreendermos quem são os nossos filhos. Né? Tem até um livro espírita bem famoso que trata dessa questão, cujo título já diz tudo, diz: os nossos filhos são espíritos. Né? Então, é meio óbvio falar isso dentro da doutrina espírita, mas no dia a dia muitas vezes nós nos esquecemos, né? E não compreendemos que estamos lidando com um ser que tem já um grande passado espiritual antes da sua existência atual. Então, vamos ver algumas considerações que Joana de Ângeles traz sobre o tema no livro SOS Família. Então, ela nos explica que os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem um corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. As heranças e parecências físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Então vejam, né? Quando a gente para refletir é óbvio, mas é um óbvio que às vezes a gente esquece no nosso dia a dia. Né? O fato de termos um filho não quer dizer que ele vai herdar o nosso caráter, os nossos gostos, o nosso temperamento, os nossos ideais. Ele vai herdar características da nossa genética. O tipo de cabelo, o tom de pele, os olhos, a altura, predisposição para determinadas doenças, enfim, o corpo. Nós produzimos um novo corpo, porém não produzimos um novo espírito, como eu estava comentando. O espírito que reencarna ali, embora pareça um bebezinho frágil, totalmente dependente, ele é ali um espírito multimilenar voltando ao palco da vida. Então é muito importante termos essa consciência que, embora o vaso físico seja frágil, delicado e aparentemente sem muitas habilidades ou capacidades,
ali a gente está falando do instrumento físico de manifestação daquele espírito, que já sabemos pela ciência, quando um bebê nasce, o seu cérebro ainda continua em formação, né? Novas conexões de neurônios, novas sinapses, até os próprios sistemas, por exemplo, o sistema digestivo ainda está em formação, tanto que a criança só pode ser alimentada com leite materno, e mesmo assim tem as cólicas, porque o sistema digestório não está ainda completamente formado, completamente maduro, né? O sistema respiratório ele está parcialmente formado, por isso a criança precisa de estímulo para respirar, sente dor, é um processo complexo. Então, o nascer não quer dizer que aquele corpo está pronto, ele está em formação, uma formação que só vai se completar no final da adolescência, né? Mas o espírito que está animando aquele corpo, ele está completo, ele está pleno, ele só não consegue ainda se manifestar em toda a sua plenitude, porque o seu aparelho físico ainda está em desenvolvimento. Então, quando nós lidarmos com a sua educação, com o seu caráter, a sua inteligência, isso precisa estar muito claro para nós. Que aquele espírito já traz gostos, já traz pendores, como também já traz desafios íntimos, características, imperfeições, falhas até na sua formação moral, que ele está justamente reencarnando para corrigir todos esses aspectos. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa estar sempre se recordando dele. Então, dentro desse contexto, se um membro da nossa família tem dificuldade em nos aceitar, em nos entender, por quê? Porque ele é um espírito, né, que já tem uma bagagem, em nos amar, podemos estar certos de que tais dificuldades foram criadas para nós mesmos num relacionamento anterior, em que nossas paixões ignoraram o bom senso, né? Então, volta ao palco da vida, dentro da nossa família, aqueles indivíduos que convivemos em outras existências e que relegamos, menosprezamos, traímos a sua confiança, prejudicamos, mesmo que também os tenhamos amado em nessas tais existências, né? Mas voltando, né, mais uma vez a destacar, a característica da nossa imperfeição espiritual nos leva a situações como essa. Então, se eu tenho um filho que ele é mais rebelde, ele é mais respondão, ele é menos amoroso no trato conosco, estejamos certos. Inclusive, isso também já é tratado no Livro dos Espíritos. Abracemos o nosso filho e pensemos conosco que um de nós dois muito errou na existência pretérita, ou em alguma existência pretérita, e que ali nós temos oportunidade, através da paciência, da tolerância e da compreensão, de recolocar esse afeto de volta ao seu trilho, né? Ou seja, reparar aquele sentimento que foi prejudicado, que foi machucado em outras existências. E, mais uma vez, reforçando esse ponto da evolução, eu trago agora um texto do Rodolfo Caligares, no livro Partes do Espiritismo, onde ele nos chama a atenção para que devemos lembrar-nos de que nossos familiares são, como nós, espíritos em evolução, e que antes de lhes garantirmos uma boa situação material, melhor fora que lhes dessemos uma boa formação moral, que em vez de lhes satisfazermos a todos os caprichos e vaidades, cumpre-nos despertar-lhes com o nosso exemplo o gosto pela prática do bem, fazendo-os sentir quanto é sublime renunciar a mesquinhas satisfações pessoais em favor das necessidades do próximo, né? Então, mais uma vez, né, acho que já ficou claro quanto é importante termos sempre em perspectiva, termos sempre em conta na equação da felicidade familiar a lembrança de que os nossos filhos,
o nosso cônjuge e os demais parentes são espíritos em evolução, como nós. E que, portanto, claro que vamos dar o conforto material necessário, as oportunidades materiais necessárias, isso tudo é importante como meio, mas como fim, o objetivo primordial, o mais importante, é darmos aos nossos filhos e colaborarmos, né, com cônjuges e familiares para a construção de uma boa formação moral, né? E aqui eu vejo que esse é um desafio muito presente na geração atual, no momento atual da sociedade, onde a gente tem uma sociedade de consumo, aonde somos bombardeados de todas as formas possíveis e imagináveis por propagandas, por conceitos, né? Temos as redes sociais, aonde a falsa felicidade é vendida constantemente através de viagens, de restaurantes, de roupas, de bens, né? E ficamos angustiados, mesmo atordoados diante desse bombardeamento constante, que esquecemos os valores fundamentais, que o importante não é ter, não é exibir, né, aparecer, mas é sermos seres integrais, plenos, equilibrados, generosos, amorosos e assim por diante. Então, essa boa formação moral é muito mais importante do que todos esses bens. Então, ao invés de, como o Rodolfo comenta aqui, de atendermos a caprichos e vaidades, se não vale mais a pena nós pensarmos que o importante é formar essa consciência moral, que permite até mesmo ao nosso filho, ao nosso jovem, abrir mão de satisfações pessoais em prol das necessidades de alguém que precisa de uma assistência, de uma atenção, de uma palavra de conforto, enfim, que consigamos despertar nos nossos filhos o entendimento de que a vida material é necessária e o conforto equilibrado também é necessário, mas que somos espíritos, que podemos inclusive abandonar essa existência a qualquer momento e que não levaremos nada disso, mas sim levaremos a melhoria na nossa formação moral, no nosso caráter, nos nossos valores, porque quanto melhor compreendemos o nosso papel como espíritos, mais seguro é o nosso caminhar diante, inclusive, das adversidades. Bom, então, em suma, estamos falando basicamente de educar os nossos filhos, ao mesmo tempo que nos educamos, para que consigamos trabalhar essa formação moral, o desenvolvimento da nossa evolução. E tanto isso é importante, né, a questão da educação, que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, justamente esse tema sendo trazido pelo Espírito de Verdade, onde ele diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Né? Então aqui a gente tem, né, como pontos principais o amor e a instrução. Como vimos, o amor forma a base, né, os laços que unem a família, e a instrução ela é fundamental para que as mentes sejam direcionadas para o caminho correto. E esse é um ponto até bem curioso que a gente vê em muitas casas espíritas, aonde os frequentadores buscam os cursos de formação que as casas oferecem, como, por exemplo, o ESD, né? O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, as turmas que estudam as obras básicas, o estudo da mediunidade, mas muitas vezes
não levam também o benefício, a luz desse estudo para os seus filhos. Por mais que isso pareça um contrassenso, um paradoxo, mas é justamente isso que a gente vê acontecendo. E aí a gente tem um erro crasso que nós temos aqui sendo abordado nesse texto, se não me engano, do Guilom Ribeiro, onde ele coloca: auxiliemos a todos, favorecendo sobretudo a criança e ao jovem um melhor posicionamento diante da vida em face da reencarnação. Somente assim plasmaremos, desde agora, os alicerces de uma nova humanidade para o mundo por vindouro. É de suma importância amparar as almas através da evangelização, colaborando de forma decisiva junto à economia da vida para quantos deambulam pelas estradas existenciais. E não tenhamos dúvidas de que a criança e o jovem evangelizados agora serão, indubitavelmente, aqueles cidadãos do mundo, conscientes e alertados, conduzidos para... Perdão, eu não estava exibindo o texto. E não tenhamos dúvidas de que a criança e o jovem evangelizados agora serão, indubitavelmente, aqueles cidadãos do mundo, conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus esforços próprios, os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra. Então, aqui a gente vê esse ponto que eu estava comentando. Né? Às vezes a gente escuta alguns pais argumentarem que mas meu filho é muito pequeno, eu vou esperar ele chegar na juventude ou na idade adulta para decidir qual a religião que ele vai seguir. Né? O que não faz o menor sentido, né? Porque você não deixa a sua criança decidir o que vai comer, decidir se vai para a escola ou não, decidir se vai se expor a um perigo ou não. Pelo contrário, a gente está, como pais, o tempo todo direcionando-os para o que a gente considera ser o mais correto, o mais seguro, o mais proveitoso. Se a gente faz isso para as coisas do mundo, por que não fazemos para as coisas do espírito, que é o mais fundamental de tudo? Né? Então, a criança, desde cedo, desde a tenra idade, ela já precisa ter as primeiras noções da doutrina espírita, né? Compreender Deus, Jesus, amor, caridade. Então, esse amparo é de suma importância, porque, como já vimos em outros slides, não sabemos qual é o passado espiritual dos nossos filhos, não sabemos quais os desafios existenciais que eles estão trazendo para essa vida. Não sabemos quais foram as quedas que aquele espírito sofreu em existências anteriores para deixá-lo solto a seu bel prazer na formação espiritual. Muito provavelmente, se nada fizermos, essa educação será dada pelo mundo, com seus valores e a sua ética extremamente questionáveis e equivocados. Então, é necessário, como Guilom coloca aqui, é de suma importância amparar essas almas através da evangelização. E nós, como pais espíritas, temos duas formas de fornecer essa evangelização, de colaborarmos com a economia da vida dos nossos filhos, né? De formarmos esses cidadãos do mundo, cidadãos de bem, conscientes e alertados. A primeira delas, eu trago agora um outro texto, é justamente através do contato com o centro espírita, da vivência dos nossos filhos com o centro espírita, através da evangelização espírita infanto-juvenil, que já começa a partir dos 3 anos de idade e vai acompanhar todo o desenvolvimento da criança até chegar à sua vida adulta. Né? Então, vamos dar uma olhada no texto. Na experiência da família espírita, junto aos labores do centro espírita, sugere-se que aquela se aproveite dos ensinos destes, né, do centro espírita, a fim de crescer em regime de saúde moral em cima do equilíbrio. Valorizar o centro espírita torna-se um dever carinhoso,
como quem valoriza o seu lar pela afetividade que ali encontra. Quando tenhamos filhos pequenos, será nobre levá-los a conviver conosco nas atividades do centro espírita, a fim de que eles também, desde pequenos, aprendam a desenvolver carinho pela oficina de bênçãos que supre de paz e de entendimento o seu reduto doméstico. Será imprescindível que ao dirigir os filhos, pequenos ou jovens, para o centro, participemos, frequentemos e trabalhemos nós por nossa vez. A nossa palavra encontrará apoio e verdade na ação que desenvolvamos no nosso núcleo de atividades espíritas. A família espírita terá no centro espírita a sentinela avançada da legítima fraternidade, do trabalho incansável e a paz indestrutível que todos devemos buscar para que a sociedade e o movimento espírita conquistem a saúde e o progresso dos quais necessitam, tendo suas bases devidamente clarificadas pelas lições de Jesus Cristo, que o Espiritismo retoma para a felicidade de todos nós. Então, ao invés do Espiritismo ser um conceito abstrato na mente dos nossos filhos, torna-se a sua realidade. Enquanto o nosso filho é levado para a evangelização infantil, para a evangelização juvenil, ele vê a nossa participação, que nós também frequentamos através do grupo de pais, que é um instrumento bem interessante, onde vamos estar conversando com outros pais espíritas e abordando as dificuldades, os desafios da educação dos nossos filhos, seja vendo que também contribuímos com o nosso trabalho nas atividades do centro, da casa espírita, sejam atividades administrativas, atividades de divulgação da doutrina espírita, de benfeitoria, de caridade, enfim. O centro espírita é uma seara de trabalho para todos aqueles que se dispõem a dedicar um pouquinho do seu tempo na tarefa do Cristo. E é importante que os nossos filhos vejam a nossa atuação nesse sentido, porque, como já vimos no início dessa apresentação, é pela exemplificação que educamos os nossos filhos. Então, vamos trazer as nossas crianças e os nossos jovens para a casa espírita, para a convivência com outras crianças e outros jovens, para que ele tenha contato desde cedo com esses princípios tão nobres, tão belos, tão iluminativos, que fazem toda a diferença na formação do nosso caráter, na construção das diretrizes para a nossa vida adulta. E é claro, podemos e devemos complementar esse trabalho na casa espírita com o trabalho dentro do nosso lar. E é aí onde nós trazemos o nosso último assunto, que é a realização do Evangelho no lar. E agora eu trago algumas considerações de Joana de Ângeles, aonde ela nos recomenda. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Esse é Joana de Ângeles no livro Messe de Amor, um texto belíssimo, que fala justamente dessa questão de trazer também o Espiritismo, de trazer Jesus para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. Uma vez por semana, não precisa ser algo muito extenso, 15, 20 minutos já costumam ser suficientes,
uma prece para harmonizar os pensamentos, uma leitura de uma página edificante, pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo ou de qualquer outra obra que seja que traga essas reflexões reflexões filosóficas mais elevadas, né? Se possível, também envolver os demais participantes em leituras breves, com comentários, o que cada um entendeu, ou como que aquela lição se encaixa no momento que aquela pessoa está vivendo. Enfim, esse momento de convivência fraterna mesmo, onde o foco não sejam as discussões do mundo, mas sim essas reflexões que todos os participantes farão do seu papel e do que ela deve e como ela deve se portar diante da vida em face da nossa existência maior. Então, buscar manter o mesmo horário, o mesmo dia, para que pela repetição, pelo hábito, passamos também a atrair o interesse de bons espíritos que, sabendo do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, também nos procurarão para participar desse momento. E o resultado é uma psicosfera, é um ambiente espiritual mais purificado, mais elevado, que inclusive se expande da nossa casa para o nosso prédio, para a nossa rua, até para o nosso bairro. Então, fundamental também termos o hábito de comungar com os nossos filhos, com os nossos entes amados, esse momento especial de convidar Jesus para participar conosco dessas reflexões. E se recebermos visita, não tem problema, convidemos para participar conosco desse momento de comunhão, de elevação espiritual. Então, essas foram as reflexões que separamos para esse estudo, para essa palestra, que eu espero que possam ser bastante úteis e que venham em boa hora, porque é o momento de procurarmos a Casa Espírita, na secretaria, e nos informarmos dos grupos de estudos que estão para se iniciar, da evangelização espírita infanto-juvenil, e quem sabe também para pedir um apoio, uma orientação, para começarmos a realizar o Evangelho no lar, caso ainda não o façamos. Então, muito obrigado a todos por essa companhia, ainda que virtual, pela oportunidade de refletirmos sobre um tema tão importante. Muito obrigada, Paulo. Que possamos levar esses ensinamentos, né, dessa nossa conversa, todos os dias das nossas vidas, né, que as famílias realmente sejam o eixo central da educação para as nossas crianças, né, e que seja também o acolhimento, né, de amor e de caridade para com os espíritos que vêm ao nosso encontro, né, para passar a experiência no plano material. Então, muito obrigada pelas suas contribuições. Você poderia fazer a nossa oração final? Claro, com certeza. Querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de refletirmos sobre os teus ensinamentos e sobre o nosso papel diante deles. Assim, Senhor, rogamos que ilumine a nossa mente, também ilumine o nosso coração, para que possamos, Senhor, a cada dia nos aproximarmos mais do Teu Evangelho, transformando a nossa conduta, iluminando, aclareando o nosso pensamento, para que possamos, aprendendo com Ti, através da bênção luminosa do Espiritismo, que tanto nos facilita a compreensão, que possamos nos tornarmos mais conscientes do nosso papel, das nossas responsabilidades e, com a fé fortalecida, possamos cumprir com os nossos desafios, vencendo a batalha mais importante que temos pela frente, que é a de nos tornarmos a cada dia melhores pessoas, melhores cristãos. Esteja conosco, Senhor, e estendam essas bênçãos, essas luzes para a nossa família e para todos aqueles que nós amamos e que são caros ao nosso sentimento.
Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco hoje e em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Paulo, pela oportunidade e obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. Até a próxima.